A Red Bull tem dominado a Fórmula 1 desde o começo do ano passado, quando as regras do efeito solo foram introduzidas, mas o pelotão não dá sinais de acompanhá-la. A combinação de Max Verstappen e a Red Bull RB19 parece inalcançável e tem estado em outro patamar durante toda a temporada. Mesmo que sua vantagem nos qualifies varie de acordo com as circunstâncias e as características das pistas, a RB19 geralmente é a mais rápida em uma volta. Nas corridas, a vantagem tem sido maior. Quando é pouca, normalmente é por causa das circunstâncias, como as intervenções do safety car na Austrália e na Inglaterra e o pit stop tardio que Verstappen fez na Áustria para marcar a volta mais rápida. E mesmo quando as vantagens são grandes, Verstappen consegue ser conservador, já que não tem por que se arriscar e forçar o carro e o motor mais do que o necessário. Isso significa que ainda não se viu todo o potencial do RB19 ao longo de uma corrida. E nem há uma posição consistente para o Red Bull, com Mercedes, Aston Martin, Ferrari e McLaren se revezando no segundo lugar. Em uma temporada em que o resto do grid está tão próximo, por que a Red Bull está tão acima deles e tem condições de vencer todas as corridas do ano, um feito que antes parecia impossível? A resposta dessa pergunta é complicada. Reunimos 10 razões para explicar essa supremacia. A limitação de uso do túnel de vento do CFD, imposta pelas regras de testes aerodinâmicos, e a punição adicional por ter excedido o teste dos gastos em 2019, tem restringido o desenvolvimento do RB19, mas não tanto. O chefe da Red Bull, Christian Horner, ressaltou que o RB19 não é muito diferente do que era no começo da temporada, já que a equipe não quer prejudicar seu desempenho em 2024. Mesmo assim, a Red Bull trouxe evoluções para todas as provas do ano, exceto Miami. As mudanças mais importantes foram a nova asa dianteira na Austrália, retoques no sidepod e no assoalho no Azerbaijão, mais mudanças no assoalho e no difusor na Espanha e revisão das carenagens da suspensão traseira na Áustria. Manter um pacote consistente também permitiu ao Red Bull acumular um enorme entendimento do que fazer para extrair o máximo do carro, particularmente dos pneus, que são o ponto-chave de uma boa performance. As equipes de Fórmula 1 são incrivelmente rápidas, mas identificar um problema, projetar a solução e produzir uma peça leva tempo. O intervalo entre o início desse processo e a instalação da peça no carro pode levar meses. Um exemplo disso foi quando o assoalho da Red Bull foi exposto quando o carro foi erguido por uma grua em Mônaco. Mesmo que os adversários pudessem ver os detalhes, o projetista-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, disse que poderia levar de 3 a 4 meses para que alguém produzisse um assoalho influenciado pelo que foi visto. E acentuou que uma influência da Red Bull como essa retardaria o cronograma de inovações dos outros times. Enquanto os outros ficam mudando de direção, a Red Bull pode manter a cronologia de desenvolvimento que estabeleceu no começo do ano e ampliar seus objetivos. O Red Bull RB19 tem bom desempenho em todos os tipos de pistas. O fato de seus principais oponentes terem variado entre Aston Martin, Ferrari, Mercedes e até McLaren comprova que todos os carros são fortes em algumas áreas e fracos em outras. O Aston Martin é particularmente forte em curvas lentas, mas não vai bem nas retas e nas curvas rápidas, principalmente em pistas que têm curvas com perfis variados. A Ferrari é capaz de ser veloz, principalmente nos qualifies, mas é inconsistente e difícil de guiar, além de desgastar rapidamente os pneus em algumas pistas. A Mercedes teve uma melhora inicial com o pacote introduzido em Mônaco, mas a equipe esperava melhor performance nos trechos de alta velocidade para compensar as dificuldades nas curvas de baixa, e não foi isso que se viu na Áustria e em Silverstone. A McLaren foi bem nessas pistas, mas deve enfrentar dificuldades na Hungria. Já a Red Bull é forte em todas as pistas, e isso se deve ao conceito do carro, em particular a suspensão, que proporciona um bom controle da plataforma mecânica e os detalhes do assoalho. A Red Bull extrai consistentemente mais pressão aerodinâmica do assoalho do que os adversários, por causa da combinação do curso de suas suspensões e a maior altura dos túneis e do teto do difusor. Por isso, uma pista com variedade de curvas só amplia a vantagem da Red Bull. A altura em relação ao solo pode ser baixa para dar bom desempenho nas curvas lentas, sem ser baixa demais nas de alta. Isso porque a altura dos túneis garante que o teto não se aproxime mais do solo do que o dos carros com suspensões duras, mas com túneis baixos. Como o RB19 extrai a maior parte da sua downforce do assoalho, o que gera menos arrasto que a downforce criada pelas asas, ele é evidentemente mais eficiente em termos aerodinâmicos. Isso permite que o Red Bull faça curvas mais perto dos outros carros, mesmo com toda a turbulência. Os outros estão agregando inovações em seus carros para corrigir suas fraquezas, mas só a Red Bull tem um carro forte em todas as pistas.
Se o conceito do carro da Red Bull é tão bom, por que o resto não faz uma cópia? Bem, há muitas limitações impedindo isso. Mudar a geometria da suspensão dianteira para que a frente abaixe menos é relativamente fácil, mas é caro. A Mercedes incluiu isso em seu pacote de Mônaco. Já mudar outros fundamentos é bem mais difícil. Itens importantes como o monocoque e a suspensão traseira só podem ser corrigidos com um novo carro. É por isso que todas as equipes têm limitações conceituais que não podem ser mudadas durante a temporada. E é claro que quando elas trouxerem seus novos carros, a Red Bull pode já ter dado mais um passo à frente com seu novo projeto. Potencialmente, esse ciclo pode se repetir até 2025. Mesmo com as limitações de arquitetura, times historicamente ricos podem injetar verbas para solucionar seus problemas. A Mercedes, por exemplo, Toto Wolff declarou várias vezes que se não fosse pelo teto de gastos, já teria feito um novo monocoque. Seria um trabalho amplo, que incluiria mudar a posição do cockpit de que Lewis Hamilton tanto reclama. Na verdade, seria construir um novo carro, ou no mínimo, uma versão B. Dois perseguidores já fizeram grandes mudanças que consumiram tempo e dinheiro, mas não afetaram o domínio da Red Bull. A Mercedes excluiu o controverso sidepod do pacote de Mônaco. Foi a mudança mais óbvia, mas também havia um novo assoalho e melhorias na plataforma mecânica. Inicialmente se constataram melhoras, com pódios na Espanha e no Canadá, mas não foi suficiente. Veio uma nova asa dianteira em Silverstone, mas o ganho foi pequeno. E como a verba e o tempo estão diminuindo, esse foi o último grande esforço desse ano. A Ferrari mudou os sidepods no pacote que apresentou na Espanha. A sensação dentro da equipe é que esse novo rumo vai trazer benefícios a longo prazo, mas até agora ele não corrigiu os vícios do carro. A McLaren também fez grandes mudanças. Levou um novo assoalho para Baku e depois um pacote maior para a Áustria e a Inglaterra. Ou seja, essas três equipes já fizeram grandes mudanças nesse ano e não podem fazer outras até o ano que vem. Enquanto o pelotão procura soluções para seus problemas com novos pacotes, a Red Bull ganha desempenho e conhecimento de um carro que é fundamentalmente bom. Existe um ciclo virtuoso que sustenta o domínio na Fórmula 1. Se uma equipe dispõe do conserto certo e está bem à frente, ela pode gerenciar seu desenvolvimento com calma. Não precisa fazer mudanças repentinas nem corrigir defeitos. Enquanto as rivais estão patinando, ela melhora seu desempenho. Essa é a situação atual da Red Bull. Isso é particularmente positivo, considerando-se que a Red Bull tem suas limitações de túnel de vento e CFD. Se ela estivesse sob pressão, teria de tomar decisões duras, como, por exemplo, manter o foco no RB19 para garantir o título desse ano, sacrificando o projeto de 2024, ou esquecer um pouco o carro desse ano e se concentrar no de 2024. Se a Mercedes ou a Ferrari tivessem correspondido nesse ano, a Red Bull teria de tomar uma dessas decisões. Em vez disso, ela segue serena, vencendo todas as corridas sem ter de comprometer a próxima temporada. Não tem nenhum projetista como Adrian Newey na Fórmula 1. Isso a Red Bull conta com ele. Não é coincidência que em um conjunto de regras em que o controle da plataforma mecânica é tão importante, que Newey tenha se concentrado no projeto da suspensão quando projetou o Red Bull do ano passado, de que deriva o de 2023. A grande força de Newey é a capacidade de avaliar um conjunto de regras e identificar as principais oportunidades de performance e de equilíbrio. Por isso ele desfruta de uma posição dentro da Red Bull, de onde sua criatividade e suas ideias podem alimentar uma equipe técnica tremendamente forte. Nenhuma outra equipe tem Adrian Newey ou alguém como ele. Nenhum sistema que permita que uma só cabeça trabalhe livre dos percalços cotidianos da liderança técnica da Fórmula 1. Duas das equipes que perseguiram a Red Bull algumas vezes nesse ano, na verdade não estão prontas para vencê-la. A Aston Martin está crescendo rapidamente, mas acaba de se mudar para sua excelente fábrica nova. O túnel de vento só vai poder operar no ano que vem e toda a organização ainda está sendo construída. Realisticamente, não se pode esperar que ela se equipare à Red Bull, mesmo que o time esteja disposto a continuar a diminuir a diferença. A McLaren já foi a grande força da Fórmula 1, só que há mais de uma década. O salto de qualidade que ela deu na Áustria e em Silverstone mostra que ela vai ser forte, mas ela mesma afirma que só vai estar pronta para vencer com regularidade em 2025.
A Ferrari e a Mercedes não têm desculpa para não estarem lá na frente, brigando com a Red Bull. Ambas têm recursos e experiência, mas seguiram conceitos errados no início dessa nova era de efeito solo e ainda estão tentando corrigi-los. As duas tiveram problemas com o porpoising no ano passado, um erro que a Red Bull não cometeu e desde então estão correndo atrás. E nessa Fórmula 1, onde a recuperação desses erros pode levar anos, tanto a Ferrari quanto a Mercedes estão agora engajados em uma longa e esgotante batalha para diminuir a diferença.